Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O português Vasco Matos já é o treinador do Glorioso. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o processo que está perto de ser finalizado. Claro, faltam detalhes. O Botafogo, que começa amanhã a disputa da Recopa Sul-Americana, primeiro jogo em Avejaneda, na Argentina, às 21h30, segundo jogo contra o Racing, na quinta-feira da semana que vem, dia 27 de fevereiro, também às 21h30, no Newton Santos. Grama sintética, oportunismo por parte de alguns clubes, rivais do Botafogo, rivais do Palmeiras, e também oportunismo por grande parte da imprensa tradicional. O Botafogo esculachou, trago para vocês neste vídeo. Pois é, galera, começo falando a respeito do Vasco Matos. Botafogo com tudo encaminhado para anunciar o novo treinador português de 44 anos, que faz grande campanha à frente do Santa Clara na primeira divisão portuguesa, mas tem um detalhe fundamental. Vasco Matos não tem a licença Pro e, por isso, não pode atuar como treinador em jogos da Conmebol. O Botafogo tenta uma flexibilização, isso incomoda bastante John Textor, não o Vasco Matos, mas a situação está incomodando bastante o acionista majoritário do Botafogo, e o Glorioso corre para que a Conmebol consiga flexibilizar, para que Vasco Matos seja o treinador principal do Botafogo em jogos da entidade. Fabi, porque o Botafogo conversou com o Vasco Matos há algum tempo, depois conversou com outros treinadores e agora praticamente fecha com o treinador do Santa Clara. Acontece que o Vasco Matos vem fazendo um grande trabalho no Santa Clara, e por mais que o time dele, por conta de orçamento, jogue de forma reativa na maior parte do tempo, o Santa Clara fez gols com construção, fez mais gols construindo jogadas do que com transições rápidas ou gol de contra-ataque, bola parada. Então, ele consegue desenvolver um bom trabalho na zona ofensiva também lá no Santa Clara. Eu espero trazer uma análise mais aprofundada em breve. Só que o Botafogo não tinha convicção por conta da inexperiência do Vasco Matos e da pressão exercida num gigante que é o Botafogo. O Glorioso hoje, então, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, tem uma pressão enorme. É um time grande, sempre vai conviver com pressão. Agora, tendo que manter os títulos, tendo que buscar outras taças, a pressão aumenta. E o Botafogo não tinha convicção pelo Vasco Matos, de 44 anos. Acontece que o Botafogo continuou no mercado, conversou com outros treinadores, não fechou, embora tenha avançado em uma ou outra situação. Apareceu o Roberto Mancini, meu preferido de grande parte da torcida, o nome que causou menos rejeição, pelo que eu observei na internet e aqui no canal Fabiano Bandeira, também um super campeão, um jogador de futebol qualificadíssimo, um treinador muito bom, muito acima da média, mas Mancini pediu um salário altíssimo e o Botafogo até teria condições de pagar, só que foi mais alto do que o imaginado inicialmente pelo acionista majoritário do clube, ou seja, poderia criar um desfalque no orçamento, pensando até em reforços de jogadores para a segunda janela. O Botafogo, o futebol brasileiro, tem 3 janelas em 2024, até porque o Botafogo joga o Super Mundial, então tem uma janela a mais justamente por conta da competição que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Pois bem, não avançando com o Roberto Mancini, o Botafogo conversou novamente, claro, com o Vasco Matos e foi convencido de que ele pode lidar com a pressão. E, galera, eu falei ontem na live, isso é muito importante, o Botafogo faz entrevistas bem interessantes com os postulantes ao cargo de treinador. O Botafogo apresenta problemas para serem solucionados por eles, obviamente, de maneira teórica, não dá para fazer na parte prática. Então, os treinadores apresentam o que tem de conteúdo, como lidar com o equilíbrio do time, zona ofensiva. O Textor gosta muito de um time ofensivo, como jogar com 2 pontas, com ponta que vem para dentro do campo, com 2 meses, por aí vai. São apresentadas situações para que os treinadores resolvam, e então isso acontece muito nas entrevistas
no Fogão. E além de ter convencido a gestão do Botafogo na parte de campo, na parte de futebol, Vasco Matos deve ter convencido também o pessoal com relação a suportar a pressão aqui no gigante, que é o nosso Fogão. Vamos aguardar agora, galera, essa situação, a busca pela resolução, no caso da Conmebol com Vasco Matos, para que ele tenha essa tranquilidade para trabalhar também nas competições sul-americanas, senão pode ser que o Botafogo vá ao mercado novamente, só que ninguém aguenta mais novela por treinador. Fazendo um link com o jogo de amanhã, o primeiro da Recopa Sul-Americana, o Vasco Matos não vai estar à frente do Botafogo ainda, mas com os desfalques do time, poderia fazer algo que ele faz lá no Santa Clara. Fabiano, qual é o esquema de jogo preferido do Vasco Matos? 4-2-3-1. Mas no Santa Clara ele já fez linha de 5, ele joga atualmente num 3-4-3. Aqui no Botafogo ele poderia fazer um 3-4-1-2. Seria interessante também por conta dos desfalques que o Botafogo tem. Vou colocar o time como se o Vasco Matos, fazendo o que faz no Santa Clara, estivesse à frente do Glorioso amanhã contra o Racing, não vai estar. E vou montar o time também 4-2-3-1, 4-4-2, sob o comando do Cláudio Caçapa. Time titular pode ir muito forte para a Argentina. Claro que a gente precisa de banco também, por isso que o Botafogo pretende contratar mais atletas ainda na primeira janela. O Santa Clara, mostrei ontem em live também, vem jogando, deixa eu colocar aqui, num 3-4-3, o time vem bem compacto, marcação forte, bloco médio geralmente. Santa Clara, lá em Portugal, sob o comando do Vasco Matos, vem jogando num 3-4-3. E o Botafogo, contra o Racing, poderia jogar num 3-4-3 ou 3-4-1-2, aproveitando já a chegada do jovem Jair para a zaga, com o Danilo Barbosa, o Alexander Barbosa, Vitinho, Alain, Marlon Freitas e Alex Telles, Savarino, 3-4-1-2, o Igor Jesus e o Juan Cruz ou o Matheus Martins. Porque eu não vi o Arthur nas fotos no treinamento, no CT do Glorioso. Ele está sendo preparado, pode até ser que viaje para a Argentina, deveremos saber hoje mais tarde, mas ele tem chances maiores de atuar na segunda partida na semana que vem. Então, o Vasco Matos com desfalques, o David Ricardo não vai poder jogar com dores no tornozelo, ele que seria banco. O Gregory não pode jogar porque foi expulso na final da Libertadores. Vitória do Fogão 3-1 sobre o Galo, título alvinegro. Santiago Rodrigues não foi regularizado a tempo. O Arthur ainda se recuperando. Quer dizer, o Botafogo tem muitos desfalques, então pode utilizar 3 zagueiros, Jair, Danilo, ou Danilo, Jair, e o Alexander Barbosa, Vitinho, Alain e Marlon por dentro, com o Teles, Savarino, Igor Jesus, Juan Cruz ou Matheus Martins, com o Juan podendo vir do banco de reservas também. É o estilo do Vasco Matos lá no Santa Clara. Poderia ser utilizado nesta situação aqui no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo pode ser propositivo com bola, jogando em 4-4-2, 4-2-3-1. Quando ele tiver o elenco todo na mão, o Botafogo tem condições de jogar e jogar bem ofensivamente. Vamos agora para o que pode fazer o Caçapa, voltando aqui para a última linha com 4 defensores, que também há uma possibilidade com o Juan Cruz de titular. E o Botafogo ainda tendo um time forte contra o Racing na primeira partida. O Botafogo pode ter o John, Vitinho, o Bastos está fora também, né? Bem lembrado. Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e Alex Telles. Alain, Marlon Freitas. Talvez Savarino aberto. Por outro lado, o Matheus Martins, Igor Jesus e Juan Cruz. 4-4-2. Botafogo pode atuar dessa maneira. Para não ter que colocar um garoto, Lobato, como titular. Ou joga o Savarino para meia central. Juan Cruz, por um lado, Matheus Martins, por outro lado, com o Igor Jesus
mais adiantado, já que o Juan também pode jogar pelo lado. Ele falou na coletiva de apresentação ontem no estádio Newton Santos que pode ter até a função do 10. Nós temos um time titular forte, mas fica claro que o Botafogo precisa ir ao mercado ainda, galera. E o Fogão soltou uma nota, eu quero ler essa nota linda aqui no canal Fabiano Bandeira, porque o Botafogo foi seguro, confiante e refutou bobeiras com fatos. Botafogo de Futebol e Regatas lá no Twitter, soltou a nota também no Instagram, também no site oficial do clube, por aí vai. Ciclicamente, a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro, nunca com embasamento científico, sempre com narrativas ou justificativas emocionais. O Botafogo traz fatos. Sagrou-se campeão da América e brasileiro, sendo o clube que mais disputou jogos em 2024, 75 no total em todo o mundo. Em 2023 e 2024, com a implementação do gramado sintético, houve um aumento expressivo de partidas realizadas e, mesmo assim, reduziu-se o índice de lesões por jogo, sendo um dos clubes com menos indisponibilidade de atletas ao longo da temporada. O Glorioso ofereceu ao torcedor uma qualidade de espetáculo internacionalmente reconhecida e um recente clássico contra o Palmeiras foi comparado a jogo de Premier League, aquele 1-0 no Campeonato Brasileiro, um jogaço. Aos que alegam desequilíbrio em competições, o Botafogo foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Este mesmo gramado já foi elogiado em dezenas de ocasiões por jogadores e técnicos de times do futebol brasileiro e sul-americano, que reconhecem a qualidade e a condição oferecida aos atletas. O Botafogo investiu na construção de um gramado FIFA Quality Pro para garantir melhores condições de jogo a todos os atletas. Chega a ser hipocrisia pensar a defesa irrestrita do gramado natural, enquanto diversos estádios do Brasil, sufocados por um calendário intenso ao longo do ano, apresentam qualidade que estes sim podem gerar sérias consequências físicas e pôr em risco a carreira de atletas de base e profissional. Construiu-se também um núcleo de saúde e performance de primeiro nível no CT, com equipamentos profissionais altamente capacitados. Futebol requer investimento em ciência e cuidados, como o Botafogo tem promovido nos últimos anos. Que maravilha para quem cobria o Botafogo antes da implementação da SAF, para quem cobrava e ainda cobra estruturação do Botafogo, como eu aqui no canal Fabiano Bandeira, realmente isso faz os olhos brilharem. Vou ler de novo esse parágrafo. Construiu-se também um núcleo de saúde e performance de primeiro nível no CT, com equipamentos e profissionais altamente capacitados. Futebol requer investimento em ciência e cuidados, como o Botafogo tem promovido nos últimos anos. Embora respeite a opinião dos atletas que se manifestaram e reconheça a importância do debate, o Botafogo sugere a todas as partes, imprensa, jogadores, torcedores de todos os clubes, que se aprofundem sobre o tema e reafirma a sua posição de defesa do gramado sintético. O clube reforça seu compromisso com a excelência e a saúde dos seus atletas, além de seguir buscando sempre o melhor para o futebol brasileiro, valorizando o espetáculo com bons palcos e conforto para os jogadores entregarem a melhor performance, galera. Que nota espetacular, maravilhosa. E para quem está reclamando, mais tarde em live ou em outro conteúdo, poderemos entrar de forma mais aprofundada no tema. O Botafogo foi campeão brasileiro na grama sintética, tendo sido o melhor visitante, como diz a nota, no campeonato, e campeão da Libertadores no gramado natural do Monumental de Nunes, estádio do River Plate, jogando com 1 a menos desde o primeiro minuto. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Fabi, já sou inscrito. Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Galera, 2025, ano de vitórias para nós e para o Fogão. Façamos sempre o nosso melhor. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!